Olá a todos, estamos aqui mais uma vez dando início à nossa reunião do Ambulatório de Endócrino e Exercício da Unifesp. Hoje teremos a apresentação da doutora Beatriz Valente com a temática osteoporose e exercício físico. Beatriz, é com você. Muito boa tarde, pessoal. Meu nome é Beatriz, como o Marcos falou. Eu sou R1 de Medicina Esportiva. E aí, então, hoje vamos conversar. Eu vou abrir aqui a minha tela para compartilhar com vocês a aula. Infelizmente, eu vou sumir, mas a qualquer momento, se vocês quiserem me interromper para fazer algum comentário, fiquem completamente à vontade. Eu acho que compartilhei, né? Vou só abrir aqui. Bom, então vamos conversar sobre a osteoporose e exercício físico. Primeiro eu vou mostrar um roteiro aqui para vocês sobre alguns tópicos que a gente vai caminhando ao longo da aula, desde definição, epidemiologia, vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, os fatores de risco, diagnóstico e rastreamento, entrar na parte do papel do exercício físico e a prescrição dele propriamente dita. Então, para iniciar, a osteoporose é uma doença osteometabólica sistêmica que afeta a resistência óssea, levando ao aumento dessa fragilidade do osso e ao risco de fraturas. Como que a resistência óssea ela é afetada? Tanto pela redução da densidade óssea, quanto pela qualidade do osso. Quando a gente fala em qualidade, a gente pensa tanto na questão das trabéculas, da parte mais interna, quanto da questão cortical do osso mesmo. Então, aqui nessa imagem, comparando o osso normal com o osso osteoporótico, a gente vê a relação das trabéculas, né? Elas ficam mais afiladas e mais grave ainda quando elas perdem essa conectividade. Em relação ao córtex, a parte cortical do osso, um osso normal, aqui comparando duas imagens da falange distal do osso, né? O osso metacarpo. Falange proximal, né, o metacarpo, na verdade. A gente tem o osso normal e o osso com osteoporose. O osso normal, a gente vê que essa parte cortical, ela tem 1/3 do diâmetro total, da secção transversal, que a gente fala. E o osso osteoporótico, ele, então, fica mais estreito e formam-se túneis corticais. Ela pode ser classificada em primária e secundária, primária sendo a perda óssea causada pela menopausa e decorrente do envelhecimento, e a secundária é quando ela ocorre devido a doenças e uso de medicações. Em relação à epidemiologia, por que ela é tão importante? Ela afeta mulheres na pós-menopausa e idosos, é a principal causa de fratura na população acima dos 50 anos, ela comete frequentemente as vértebras, o rádio distal, fêmur proximal e quadril. Uma redução de um desvio padrão na densidade mineral óssea aumenta o risco de fratura em 2 a 3 vezes. E 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens com mais de 50 anos sofrerão de fraturas osteoporóticas. Pincelando um pouco aqui sobre a remodelação óssea, sobre como funciona esse metabolismo ósseo, a gente tem basicamente 3 principais células que compõem a nossa matriz óssea. Os osteoblastos, que são precursores dos osteócitos, responsáveis ambos pela formação de tecido ósseo, e os osteoclastos, que respondem pela reabsorção do osso através de enzimas proteolíticas, de ácidos. E essas células, elas se conversam entre si. Então, a gente tem a liberação de ligantes Rank pelos osteoblastos e osteócitos, que vão ligar ali no receptor dos osteoclastos, os receptores Rank, e isso ativa a remodelação óssea, a reabsorção óssea. Enquanto que a liberação do OPG, essa molécula, elas inibe essa ativação da reabsorção. Então, ao longo da vida, essas células conversam entre si, ora para a formação de mais matriz óssea, ora para menos, e elas são ativadas também por outros mecanismos do corpo, como a ação do PTH, do estrógeno, enfim, uns hormônios. Um conceito muito importante dentro da osteoporose é o conceito do pico de massa óssea.
ele nada mais é do que a quantidade que a gente consegue adquirir de osso no seu estado mais estável entre produção e reabsorção. Isso acontece lá por volta da segunda década de vida, até os 18, 20 anos, se mantém até os 30 anos e a partir de então a gente começa a ter uma queda dessa massa óssea. O que influencia o pico de massa óssea? Alguns fatores que a gente não pode mudar, como genéticos e étnicos, e os ambientais. E nele a gente destaca o estilo de vida, né? Esse a gente consegue mexer, né? E ajustar. Então, a escolha do estilo de vida, ela influencia de 20% a 40% nesse pico de massa óssea do adulto. E estima-se que um aumento de 10% no pico de massa óssea vai proporcionar lá na frente para uma mulher idosa um ganho de 13 anos de vida livre de osteoporose. Então, a gente tem aqui o estilo de vida, né, a atividade física sendo muito importante para o tamanho, densidade e formação óssea, boa ingesta de cálcio também, e os níveis adequados de vitamina D. Então, nesse período aí peripuerperal, fim da infância, a gente encara como um momento de oportunidade mesmo. Nesse gráfico a gente vê a velocidade de crescimento do osso, né, de formação óssea. Na menina é ali por volta dos 12, 13 anos, maior velocidade de formação de osso, enquanto no menino por volta dos 14 anos. E aí os 4 anos que cercam esse pico de crescimento ósseo, eles correspondem a 39% de todo o conteúdo mineral ósseo que a gente consegue adquirir. E 4 anos após esse pico, a gente já tem 95% de conteúdo mineral ósseo formado, alcançado, e esses benefícios que a gente adquiriu nesse período da vida, eles vão persistir por até a 7ª, 8ª década de vida. Então, a gente vê esse momento como um momento de grande oportunidade, ou também, de certa forma, vulnerabilidade, dependendo do estilo de vida que está sendo empregado nessa faixa etária, né? E como é que a gente pode otimizar a nossa resistência óssea visando prevenção da osteoporose? A osteogênese, a ativação da formação óssea, ela ocorre através dos osteócitos que têm receptores mecanossensíveis ali. E é por isso que o exercício entra de forma tão importante. Porque, além dele aumentar a massa óssea, essa tensão que ele gera no osso ativa a osteogênese através dessas células, desses osteócitos, desenvolvendo ali uma cascata de reações bioquímicas para adaptação óssea, para a formação de mais osso, aumentar a área de secção transversal, que eu comentei daquela parte da cortical do osso, aumentar a densidade mineral óssea. Então, tanto a quantidade quanto a qualidade desse osso é influenciada pelo exercício físico contínuo. E aí os estudos mostram, quando eles comparam, por exemplo, ginastas e não ginastas, que houve essa adaptação funcional positiva. Então, interessante quanto isso também foi visto nos braços dominantes e não dominantes de atletas de esportes de raquete. E aí a gente tem uma lista de fatores de risco, né? Então, dentro de tudo que eu comentei, fica até um pouco mais intuitivo, como estilo de vida afeta, então, sedentarismo, baixa ingesta de cálcio, o tabagismo, o uso de bebidas alcoólicas, mas também a idade, né? Fatores étnicos, enfim, tudo que vem de risco para desenvolvimento dessa doença. E aí, em relação à fisiopatologia, a gente tem aqui mecanismos biocelulares sendo afetados por esses diversos fatores que eu comentei. Então, alteração que induz apoptose, morte celular, reações inflamatórias, alteração da autofagia, que é o mecanismo que a célula tem de limpar, de fazer essa limpeza mesmo interna, e até mecanismos epigenéticos agindo para aumento de reabsorção óssea e redução da formação. E aí, quanto aos critérios diagnósticos que a gente tem hoje, e levando em consideração que a osteoporose, ela geralmente é assintomática, e ela só vai trazer prejuízo, algum sintoma, quando o desfecho que a fratura já acontecer, que é uma coisa que a gente quer evitar, torna-se muito importante uma história clínica adequada, um exame físico bem feito para buscar mesmo esses fatores de risco e prevenir as fraturas osteoporóticas. Mas, infelizmente, um dos critérios é através da fratura por fragilidade, né, nesses sítios ósseos,
que eu comentei, vértebra, punho, húmero, quadril, em que a gente tem um mecanismo de trauma de uma energia muito baixa ou mesmo uma fratura espontânea acontecendo, e aí a gente detecta a fragilidade óssea e a osteoporose, mas também através de outras duas formas, que é a densitometria óssea, que é o método padrão ouro para diagnóstico de rastreio, ou mesmo a ferramenta FRAX, que é um cálculo que a gente faz de todos os fatores de risco que o paciente tem para desenvolver, corre o risco, né, de uma fratura em 10 anos. E aí a gente consegue, através de um cálculo de risco, que é essa ferramenta, diagnosticar e poder tratar logo, né, precocemente. Aqui são alguns sítios da densitometria óssea, então, da coluna lombar de L1 a L4, no fêmur proximal, ali no colo do fêmur, e também a gente pode lançar a mão do rádio distal para fazer esse exame. Aqui são a tabela, né, os scores que a gente usa. T-score, que é o mais usado, que a gente compara o nosso paciente com pacientes jovens, pessoas jovens saudáveis, considerando osteopenia entre -1 e -2,5, osteoporose abaixo de -2,5 e normal quando acima de -1. O Z-score a gente compara com pessoas saudáveis na mesma idade, considera alterado quando estiver abaixo de -2. E de acordo com o Task Force, as recomendações para rastreio de osteoporose são em todas as mulheres pós-menopausa acima de 65 anos e as pós-menopausa abaixo de 65 anos se tiverem algum fator de risco. Nos homens, de acordo com o Task Force, não há evidências suficientes que apontam para um benefício de rastrear, através da densitometria óssea, a osteoporose. Aqui é um print do site da Abraço, que mostra essa ferramenta, que é a FRAX, esse cálculo que a gente faz. Aqui a gente coloca a idade, né, todos aqueles fatores de risco. Então, peso, altura, o estilo de vida, né, então se fuma, né, se tem tabagismo atual, se usa medicações como glicocorticoides, história familiar também a gente investiga. Artrite reumatoide, aqui é uma ressalva também para esse campo, a gente até discutiu no último ambulatório, que pacientes diabéticos também têm um maior risco de desenvolvimento de osteoporose. Então, nesse campo, a gente pode colocar como sim, se esse paciente tiver diabetes também. No FRAX, a gente também pode colocar a densitometria óssea, se o paciente tiver. E aí, entra como um outro tópico relevante para cálculo de risco de fratura. Então, a gente vê que esses dois exames, nessas duas ferramentas, elas se complementam. Às vezes, a densitometria óssea ela pode ser mais específica, então, quando a gente associa com o FRAX, a gente aumenta um pouco a chance de diagnóstico e tratamento. Mas e o exercício físico, né? Qual que é o papel dele dentro de todo esse processo? Então, retomando um pouco o fluxo fisiopatológico que eu mostrei anteriormente, o estresse mecânico causado pelo exercício, associado à liberação de hormônios como estrógeno e erisina, redução de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1, IL-6, TNF-alfa, e aumento de citocinas anti-inflamatórias, como IL-2, IL-10, IL-12, a gente pode mudar, regular esses processos biocelulares, nessas alterações patológicas, e estimular de novo a osteogênese e essa adaptação óssea a favor da formação, né, com redução da reabsorção. Mas qualquer exercício? Não, hoje em dia a gente vê por revisões, meta-análises, que a combinação entre os exercícios resistidos e aeróbicos tem um potencial benefício sobre a massa óssea, além de melhorar o equilíbrio e a prevenção de quedas. Então, os exercícios resistidos, a gente pode lançar mão de pezinhos ou do peso do próprio corpo mesmo, da resistência da água, do uso de elásticos, uso de molas, para fortalecer, para ganhar massa magra às custas de fibras musculares tipo 2, que são aquelas de contração rápida, tem maior grau de vibração sobre o osso, e isso estimula mais o ganho da estrutura óssea, e além de ter a vantagem de estimular sítios ósseos específicos.
Os exercícios aeróbicos, por sua vez, né, são as caminhadas, as corridas, danças, elas interferem na magnitude do impacto. Então, exercícios, por exemplo, de alto impacto, como os saltos, né, exercícios pliométricos, eles estimulam mais através dessas forças de reação mesmo, né, ação e reação, a osteogênese. Mas também existem os exercícios de impacto moderado, então as corridas entram nesse escopo. E exercícios de baixo impacto também têm a sua função, como as caminhadas mesmo. Ajudam na agilidade, no controle postural, no equilíbrio, pensando em redução de quedas também. A gente não pode esquecer das modalidades com as mãos, né, com as bolas, desenvolvimento de membros superiores e também o tênis, que entra como uma modalidade bem interessante, pensando em saúde óssea. Além disso, as práticas de tai chi, yoga e dança de salão entram aqui tendo grande benefício na própria percepção, no equilíbrio, estabilidade, coordenação, mobilidade, principalmente pensando na população dos nossos pacientes mais senis, né? Na senilidade, em que a gente tem uma alteração de marcha, um risco maior para quedas. Então, eles, né, agindo nesses pontos, ajudam para reduzir o risco de quedas. E aqui a gente tem alguns princípios do exercício físico muito relevantes para a saúde óssea. O primeiro deles é a especificidade. O que ela significa, né? Que o efeito osteogênico, ele acontece no local em que há uma sobrecarga mecânica. Então, é interessante a gente lembrar dos exercícios resistidos, né? Com peso, que são exercícios mais concentrados. Eles vão agir ali naquela topografia do músculo que está sendo estimulado. Lembrando que o músculo e osso andam muito juntos, né? E essa sobrecarga, que seria o segundo tópico, ele nada mais é do que um aumento progressivo na intensidade do exercício, promovendo uma deposição contínua de osso. O terceiro tópico sendo valores iniciais. O que isso significa? Que um indivíduo com uma massa óssea total menor, ele apresenta maior potencial para a deposição de osso ao longo do tempo, da progressão de cargas. E recompensas cada vez menores também, né? Então, com a aproximação do teto biológico para o desenvolvimento de densidade óssea, né? Qualquer ganho adicional de osso se torna necessário um esforço maior. E mais treino não é necessariamente melhor. Estudos mostram que os osteócitos, eles desenvolvem uma dessensibilização, assim, em esforço muito prolongado. Então, às vezes, um exercício não precisa durar 1 hora, 1 hora e meia, não, porque mostraram que, às vezes, 30, 40 minutos já é suficiente e, a partir de então, não vou ter mais benefício, né? Não vou conseguir estimular mais minhas células ósseas. E o último é a reversibilidade, que nada mais é do que a interrupção do exercício reverte os efeitos osteogênicos no desenvolvimento do osso a partir daquele ponto. Então, às vezes, pela interrupção, a gente acaba regredindo. Aqui tem uma tabela bem interessante que mostra diferentes modalidades, mostrando que o exercício resistido, aqui os levantadores de peso, a gente tem um benefício muito interessante no ganho de massa óssea, né? Em 3 sítios diferentes: o fêmur, o rádio, coluna vertebral. Em comparação com os corredores, né, que desenvolvem mais os membros inferiores, a coluna bastante, fêmur, os exercícios resistidos, eles ainda têm mais benefício no fêmur do que as corridas, né? E a natação, os nadadores, infelizmente, têm um ganho bem pouco expressivo. Isso a gente pode levar em conta que a natação, ela por estar dentro da água, diminui o impacto, né? A água sustenta mais o corpo. Então, água é interessante, sim, quando a gente olha para os exercícios resistidos, como uma forma de resistência para alguns exercícios. Mas pensando na modalidade da natação em si, não tem grandes benefícios para a saúde óssea.
e de que forma eles devem ser prescritos, né? Então, pensando em todos os princípios que eu comentei agora, é interessante aí uma média de 3 sessões por semana, de 2 a 4, com uma duração curta, 30 minutos é o suficiente, de moderada a alta intensidade, com estímulos em diferentes posições, com progressão de cargas e ter a constância. Algumas considerações só é que a gente tem que, como praticamente em tudo na vida, dentro da medicina, levar em conta a individualidade de cada paciente, né, para prescrever um tipo de exercício. Quando a gente pensa nos pacientes com osteoartrite crônica mais avançada, a gente não vai prescrever um treino que gere mais impacto, né, de saltos, porque a gente sabe que isso gera maior degeneração articular. Às vezes, pacientes com desordens cardiovasculares, além de uma boa avaliação pré-participação esportiva, a gente muitas vezes não vai conseguir recomendar exercícios de alta intensidade. E, às vezes, pacientes que já sofreram fraturas vertebrais, precisamos tomar muito cuidado com as flexões de tronco, né? Então, é tudo muito bem individualizado. E, além disso, a gente precisa ter cautela com alguma interpretação de dados que surgem, né? Por exemplo, às vezes um dado ali de um aumento moderado, discreto na densidade mineral óssea, como os trabalhos mostram, eles reduzem o risco de fraturas em 10% já em 20 anos, o que é bem expressivo, né? Então, para o desfecho que a gente quer evitar, um pequeno, modesto aumento na densidade já traz benefício, né? Então, é isso que a gente precisa olhar também. Então, só algumas mensagens, considerações finais. A osteoporose ela é uma doença de elevado índice de morbimortalidade. A implementação dos exercícios físicos desde as primeiras décadas de vida, até mesmo os resistidos, eles entram como uma prevenção primária muito importante, que contribui para a saúde óssea futura. A busca por fatores de risco e rastreamento para que se obtenha um diagnóstico e tratamento precoce é imperativo para a prevenção de fraturas. O estresse mecânico com liberação de hormônios, ativação de citocinas, a modulação epigenética pode regular as alterações patológicas biomoleculares. O exercício físico resistido, combinado com aeróbico, contribuem de forma sinérgica para a saúde óssea. E a flexibilidade, equilíbrio e força muscular são capacidades que muito contribuem para a redução do risco de queda no contexto da osteoporose. São as minhas referências, e eu não podia deixar de terminar essa apresentação mostrando a pessoa que me orgulha muito, que é a minha avó, de 89 anos, aqui dando aula de exercícios resistidos, de propriocepção e equilíbrio. Ontem eu mostrei essa aula para ela, ela ficou até emocionada. E é isso. Obrigada. Deixa eu voltar aqui, né? Conseguem me ver? Beatriz, parabéns, você deu um show aí. Obrigada. Essa revisão foi muito boa. Parabéns à sua avó. Né? Infelizmente, como você falou, a osteoporose muitas vezes não é reconhecida como uma doença que tem que ser tratada, né? Então, como ela é uma doença meio silenciosa, muitas vezes o paciente não quer nem tratar, né? Você está explicando a ele. Eu tenho uma senhora de 90 anos que ela não admitia de jeito nenhum fazer o tratamento. Foi com muito esforço que eu consegui ajudá-la, e ela só foi perceber o quanto estava sendo importante, porque ela é bem autônoma, bem independente. Ela viajou para a Europa, foi para um shopping, caiu da escada rolante, não fraturou nada. E aí ela falou, olha, eu comecei a achar que valia a pena tratar, né?
Então, muitas vezes é uma luta para a gente convencer essa paciente de que ela precisa fazer esse tratamento. E com base nisso, eu não concordo muito com aquelas recomendações daquela força-tarefa, porque eu acredito que mulheres mais jovens, com menos de 65 anos, já precisam de uma avaliação. Principalmente aquelas pacientes com diabetes, é que eles colocam até que mulheres mais jovens que tenham alguma comorbidade, elas devam fazer. Então, pelo menos fazem essa alerta. Mas eu costumo realmente solicitar densitometria para as pacientes quando elas entram na menopausa, né? Exatamente para evitar que elas cheguem a um grau de osteoporose em que o risco é muito alto mesmo de fratura. Então, isso era uma coisa que eu gostaria de reforçar. Eu fiz, junto com o pessoal do Departamento de Endócrino do Exercício, um guia de orientação e de explicações para os pacientes com diabetes, com osteoporose. Se vocês quiserem, depois eu coloco para vocês, porque é uma coisa que é realmente para ser difundida, e que mostra também como é que essa paciente, ela deve passar ferro, ela deve, por exemplo, lavar roupa, agachar. Então, são instruções exatamente para essa paciente não torcer tanto a coluna. Aí depois eu quero o comentário dos professores de educação física, para ela não torcer a coluna e não ter um risco maior de fratura, né? Então, isso eu acho que é fundamental. Se vocês quiserem, depois eu coloco para vocês. Em relação ao diagnóstico, eu acho que é muito importante a gente se lembrar que o radiodistal, ele serve realmente para diagnóstico, ele não serve para acompanhamento ou melhor, avaliação de sucesso do tratamento. Então, só precisa pedir a avaliação de rádio uma vez, e essa avaliação serve exatamente para a gente descartar que algumas pacientes tenham superestimado a densitometria de coluna. Então, aquelas pessoas que têm osteófitos, elas terminam tendo uma densidade de coluna superestimada, e muitas vezes se pensa que elas não têm osteoporose, e elas já têm osteoporose, né? Então, isso é uma outra coisa que é importante. Assim como, acho que vocês já sabem disso, sempre fazer a densitometria na mesma sala e a mesma máquina que foi feita anteriormente, para a gente dizer se houve ganho ou não de massa óssea. É importante também a gente lembrar o seguinte: a gente está diante de uma doença que é progressiva. Então, o fato de haver uma estabilização já é considerado como um sucesso terapêutico. Então, muitas vezes a gente diz assim, nossa, mas ela fez todo o tratamento, ela não ganhou nada de massa óssea, mas ela estabilizou. Se ela estabilizou, ela já está ganhando. É que nem dívida. Se você não tiver juros, pelo menos você vai conseguir pagar, vamos dizer, ou você vai dar conta daquilo, né? Então, sucesso terapêutico em avaliação de tratamento de osteoporose passa por isso. Se ele mantiver, e sempre é importante a gente ver qual é a variação mínima significante daquele exame especificamente, para a gente saber se a variação que houve foi realmente significante, né? Porque, mesmo sendo na mesma máquina, há uma variação entre um exame e outro, e é importante que, para você dizer que houve ganho de massa, haja realmente uma diferença superior a essa variação mínima significante. Aí você diz, realmente houve ganho de massa óssea. Então, quando a gente avalia se o exercício gerou um benefício para a massa óssea, a gente sempre tem que lembrar isso.
mesmo que não haja um ganho, como você colocou ali, de 1% com exercício resistido, já há um ganho em relação, principalmente, a ajudar esse paciente a não cair. Né? Então, o ponto final da gente não é nem ganhar massa óssea, né? É evitar a fratura. Então, se esse exercício já contribuiu para que ele tivesse mais equilíbrio e aprendesse a cair, já está gerando um benefício. Porque se a gente não colocar isso na cabeça, e se a gente não expuser isso para o paciente, a gente não vai convencê-lo a fazer exercício. Porque ele vai ver uma densitometria e vai ver outra, aí ele vai dizer, não aconteceu absolutamente nada. Né? Então, é muito importante a gente mostrar aquele gráfico da densitometria, mostrando a evolução que ele iria ter e que ele não está tendo por conta do tratamento que você está fazendo. Né? Deixa eu ver uma outra coisa que eu achei que era importante a gente colocar. A depender do tipo de fator que levou à osteoporose, a gente tem um comprometimento maior do osso cortical ou então do osso trabecular. O osso trabecular é aquele osso da coluna. Então, por exemplo, se você tem um hiperparatiroidismo, você tem um maior comprometimento desse osso trabecular. Se você tem uma osteoporose induzida por corticoide, que a gente pode encontrar muito por conta dos nossos atletas, a gente tem uma maior... Não, desculpa, é o contrário. Induzida pelo corticoide, ela iria gerar mais um osso trabecular, e no caso do hiperpara, iria mais no osso cortical. Então, isso também é importante para depois a gente definir e dizer assim, olha, esse tratamento vai ser melhor para um indivíduo e vai ser melhor para aquele outro indivíduo. Por fim, eu acho que uma outra coisa importante, na hora que a gente fala de diagnóstico de osteoporose, é o raio-x de coluna. Tá? Então, às vezes, a densitometria não está mostrando, está mostrando uma osteopenia, mas você vai para o raio-x e você vê vértebra em cunha, você vê fratura. Então, isso é muito importante. Né? Então, quando vocês encontrarem aquela senhorinha magrinha, frágil, branca, e aí fez a densitometria e não está aparecendo nada, lembrem que nesses casos, especialmente, você tem que olhar raio-x de coluna. Tá? E raio-x de coluna em PA e raio-x de coluna em perfil, para que você não coma bola. E, além disso, a principal razão de se fazer o FRAX é exatamente naqueles indivíduos que você fez uma densitometria, deu osteopenia, aí você diz, eu vou tratar, não vou tratar essa paciente como osteoporose, você vai para o FRAX, porque muitas vezes ele vai te dizer que trate aquela paciente como se ela já tivesse uma osteoporose, a densitometria. Então, esse instrumento é extremamente importante para definir essa pessoa que está na osteopenia, mas ela vai para uma osteoporose. E você deixaria de tratar se você levasse em conta só a densitometria. Então, densitometria é ótima, a gente tem que fazer, mas ela não é suficiente em alguns casos. Tá bom? Então, já falei demais. A Fernanda, acho que está querendo falar aí. Desculpa, gente, a Adriana levantou a mão primeiro aqui, eu sem querer baixei aqui. Pode ser, Fê? Você libera a Adriana aí. Vai lá, Adriana. Obrigada, parabéns, muito completa a aula, ficou bem legal mesmo. Eu tenho duas colocações de uma pergunta. Quando a gente fala de exercício, né, tem que reforçar isso que a Andrea falou, para não criar uma expectativa no paciente de que ele vai resolver o problema com o exercício. E aí, na segunda densitometria, ele vê que estabilizou, e aí ele fala, então eu posso parar de fazer exercício. Então, é muito importante essa consciência do médico
e do educador físico, porque, inclusive, o educador físico negligencia, ele também acha que não é importante fazer um aeróbio ou fazer uma combinação, porque não mudou nada mesmo, né, densitometria. Então, esse fator de estabilização é primordial a gente reforçar para o paciente. E uma coisa importante, quando a gente fala de perda óssea, tem os protocolos aí que falam das pessoas mais velhas, e todos os protocolos, e até o estereótipo, mostra aquele idoso fazendo exercício. Mas eu concordo com a Andréia que hoje a gente tem visto pessoas muito mais jovens, na faixa dos 40 para 50 anos, que já estão com perda óssea. Então, deveria aí já ter uma ação para, como foi dito, estabilizar isso, para que a osteopenia não vá para uma osteoporose. Então, a gente tem que ressaltar. E aí, como é que a gerencia os exercícios para essa faixa etária? Então, nessa faixa etária, você vai entrar com um volume maior, você pode entrar com uma intensidade maior, porque é uma faixa etária que tem maior adaptabilidade, sim, né? E aí muda um pouco esses protocolos de exercício para essa faixa etária que é sempre colocada aí nos guidelines ou até mesmo nas propagandas de remédio para osteoporose, por exemplo, que é o idoso que está fazendo atividade física com aquele pezinho. Então, é muito importante a variabilidade de estímulo em relação à sobrecarga e ao volume do exercício. E isso tem que estar bem consciente para o profissional de educação física, que infelizmente tem poucos que têm essa consciência. Agora, a minha pergunta é, quando a gente fala de exercício aeróbio, tem vários, né? E o ciclismo acaba entrando nesse leque. E o que eu tenho visto é que o ciclismo, ele tem pouco ganho. Ele tem ganho específico num sítio, né? Principalmente nas pernas. E nem sempre isso vai contemplar uma pessoa que tem osteopenia e osteoporose. Eu queria saber se você achou algum artigo comparando ciclismo e corredor, ou ciclista e pessoas que fazem exercício combinado. Poxa, eu não, esse tipo de comparação não, mas eu já li, assim, alguns pontos sobre o ciclismo, que realmente, para esse ganho, essa adaptação é mais difícil, justamente pelo impacto, né, que não tem tanto. Inclusive, a gente até orienta para paciente com osteoartrite, exercícios de baixo impacto, a gente pensa no ciclismo, na natação, né. Agora, essa comparação exatamente não cheguei a encontrar, assim. O que eu tenho lido de ciclismo é que para quem quer impacto na massa óssea, você tem que aumentar a carga. Então, se é o ciclismo estacionário, você tem que colocar a bike numa carga alta. Se ele faz pedal na rua, ele tem que pegar a ladeira, que aí vai estimular através do exercício que passa a ser quase um exercício resistido, principalmente no membro inferior, porque ele está com sobrecarga intensa, aí ele passa a ter um papel significativo. Mas os artigos, eles são meio rasos, né, com N muito pequeno, então ele não tem muita expressão nesse sentido. Entendi. Faz sentido, né, usar o ciclismo numa intenção de exercício resistido mesmo, para aumento de massa magra, né, então, interessante. Obrigada, parabéns. Obrigada. Posso ir? Olha. Beatriz, eu também sou da turma que fiquei encantada com a tua aula, parabéns, muito legal. E queria colocar, que nem a Adri, algumas observações e uma pergunta. Na nutrição, o que a gente vê é que muitas pessoas já chegam com a informação, né, de que tem que ter uma dieta rica em cálcio, especialmente do cálcio de origem do lácteo mesmo, mas não coloca isso em prática, né? E muitas vezes não sabe o que faz mal, né? Então, assim, às vezes uma dica básica, que para a gente é básico, mas a pessoa não sabe, que excesso de sódio aumenta a excreção do cálcio. Então, assim, de todo o cálcio que a gente consome, só 30% é absorvido. Quando a pessoa consome mais que 2 gramas de sódio no dia, o que dá 5 gramas do salzinho mesmo que a gente põe na comida, isso já aumenta a excreção. E o brasileiro consome muito mais sal do que esses 5 gramas que são o recomendado. Então, eu acho que isso é um ponto importante de trabalhar, né, com o paciente,
Porque também muitas vezes ele acha que sal é só o que ele vai temperar a comida e esquece que no caldo quinoa vai ter sal, na salsicha que ele come vai ter sal, esse tipo de coisa. E um outro ponto, que eu não sei se é a vivência de vocês, não é a minha, mas que eu reparo na parte de leitura, é que a população jovem brasileira não consome cálcio adequado. Nem a adulta, né? A adulta a gente fala de consumir 1 grama, 1,2 grama, e a média de consumo é de 600 miligramas no dia. E adolescente, que é justamente esse momento que está criando essa poupança, né, que você tão bem mostrou na tua aula, também tem uma demanda maior e também não chega nem na metade do que é. Então, acho que é muito importante trabalhar com os pais também, né, a orientação dos pais de como é importante isso, né. Como eu disse, na minha vivência, eu não atendo adolescentes, e a maioria das pessoas que eu atendo também ou os filhos já não são mais adolescentes, mas enfim, acho que é sempre importante ter essa visão. E a dúvida que eu tenho é se a gente fala muito da osteoporose ou da saúde óssea em relação à parte da menopausa. A menarca interfere em alguma coisa na saúde óssea? Então, até onde eu sei em relação à menarca, se eu não me engano, a doutora Andréa pode até complementar, uma menarca mais tardia aumenta mais o risco de desenvolvimento de osteoporose pelo tempo fora da ação do estrógeno na mulher. Então, mas assim, é uma questão que eu já escutei algumas vezes falar, não sei como tem de validade, assim. Mas só queria comentar uma questão sobre o cálcio, que eu escuto muito também, assim, pessoas que têm uma ingesta muito baixa de leite e derivados e justificam que leite é inflamatório, que nos nossos primórdios ninguém tinha acesso, assim, a leite, né? Só quando era leite materno. Mas aí, assim, a gente tem que deixar, acho bem claro para o paciente que naquela época também se vivia até os 30 anos e hoje a expectativa de vida é muito maior. Então, sobre essa questão do cálcio é muito relevante, mas a gente vê uma ingesta super baixa. Nos primórdios a gente também não tinha stent, a gente também não tinha depressivo, a gente não tinha vacina. Então, você quer voltar tudo para os primórdios ou só o leite? Exatamente. E combater esse mito terrível de que é inflamatório, não é? Uhum. Eu só vou responder essa questão que a Fê levantou. Eu não vi nenhuma relação entre a idade da menarca e o risco de osteoporose. O que a gente vê é a menarca tardia naquelas atletas, tá, que terminaram entrando na menarca tardiamente porque elas estavam em REDS, né? E aí a falta do estrógeno adicionada ao aumento do cortisol geraria um maior risco, mas assim, a relação entre o momento da menarca e o risco, eu não cheguei a ler nada sobre isso, tá? Agora, uma coisa só, gente, a gente tem que lembrar que aquelas mulheres antes da menopausa, antes da transição menopausal, quando você faz a avaliação com densitometria, a gente usa o Z-score, tá? E aí, o Z-score, a gente vai estar usando um termo que é baixa massa óssea, que é quando o desvio padrão está abaixo de -2. Então, o critério muda aí um pouquinho. Então, aquelas mulheres, aquelas atletas que estão em REDS, o que a gente vai usar é Z-score. Lembrando disso, tá? Obrigada, gente. Até daqui a pouco. Deixa eu só fazer uma intervençãozinha também aqui, uma pergunta. Estou pegando embalo de você, gente. Beatriz, na aula do Cris, ele tem uma aula muito legal sobre a sarcopenia, e ele fala muito sobre a questão do quanto que o termo correto deveria ser osteosarcopenia, tendo em vista que não dá mais para separar a perda de massa muscular da massa óssea, elas acontecem de maneira muito semelhante, né? E o ponto que eu queria perguntar para você era assim, tendo em vista que a gente também vai ver uma perda de funcionalidade quando a gente perde massa muscular, e uma avaliação de perda de função de massa muscular é um meio até mais barato
de se ter acesso, como, por exemplo, um teste de hand grip, um teste de sentar e levantar, um teste enfim, um teste de consultório mesmo. Será que a gente consegue inferir que, já que o paciente está perdendo mais massa muscular por conta de perda de força muscular, a gente poderia incorrer também de que esse paciente também está perdendo massa óssea? Será que a gente consegue fazer algum paralelo de alguma forma? Como é que você vê alguma coisa sobre isso? Eu acredito que, sem dúvida, tem que acender um sinal de alerta, né? Até não só pensando na mineralização óssea, mas na fragilidade mesmo do idoso. Então, a partir do momento que ele perde massa, isso a gente vê que acontece muito na população com a senilidade, né? A perda de massa magra, ela é muito importante, e isso aumenta a fragilidade e diminui aquele estímulo ósseo, né, produção de osso, gerado pela atividade muscular mesmo. Eu acho que seria um sinal de alerta mesmo para nós, mas não li nada em específico, assim, em relação a isso. E a outra coisa que eu queria ver com você falou muito bem sobre os princípios, né? Inclusive, dos 7 princípios do treinamento, você citou uns 2 ou 3 aí que foi bem legais. Um deles que a gente fala muito, que é o princípio da reversibilidade. O atleta, a gente vê isso mais no atleta, óbvio, né? Ele tende a perder nível de condicionamento proporcional ao tempo que ele fica parado sem o exercício do esporte, especificamente. Transferindo para o quadro da osteoporose. Se você leu alguma coisa ou pesquisou alguma coisa sobre o tempo que a pessoa... Se existe uma poupança de ganho de massa óssea que pode permitir aquele paciente ficar um tempo sem praticar exercício físico, sem ter prejuízo? Olha, o tempo, não sei dizer exatamente, assim, mas não li nada sobre o tempo específico de perda, né? Mas a questão da manutenção do exercício, pelo menos para estabilizar, é uma coisa interessante. Agora, principalmente idoso, a partir do momento em que, por algum motivo, tem que ficar acamado, a perda de massa muscular é muito grande, de massa óssea, eu acredito que deva regredir em potencial, assim, idêntico. Perde muito rápido, né? Eu digo porque no treinamento de força a gente fala assim, por exemplo, você realizar 1/9 do seu volume de treino convencional já é suficiente para você manter as suas valências por até 3 semanas. Então, por exemplo, se a pessoa fazia um treino de músculo peitoral, vamos segmentar por músculo, né? E fazia 9 séries por semana, e ela eventualmente está viajando, não consegue ter a logística para fazer, e ela faz uma série, uma série por 3 semanas consegue prevenir, né, retardar essa perda aí de massa. Então, eu pensei se de repente a gente podia ver algum tipo de trabalho sobre isso na osteoporose, né? Do tempo em si, né? Que a gente consegue ainda segurar um pouco, né? Seria interessante mesmo. É legal. E parabéns pela sua avó aí, um exemplo, viu? Obrigada. Uma querida. Acho que é a Luciana. Oi, gente, tudo bem? Só queria acrescentar uma coisa que a doutora Andrea falou. A gente usa a Task Force, fala para a gente não rastrear mulheres abaixo de 65 anos e não rastrear homens com densitometria óssea. Isso é uma coisa que as outras sociedades acabam não corroborando. A gente acaba rastreando homens, principalmente após os 70 anos, a grande maioria deles, né? Porque homem também fratura, a gente fala cada vez mais de osteoporose em homens, porque comparativamente às mulheres, eles fraturam muito menos, mas isso não significa que eles não fraturem. Então, o homem também precisa ser rastreado, tanto homens quanto mulheres, em números globais de fratura, fraturam mais em osteopenia, porque a gente tem mais pacientes em osteopenia, né? Mas, claro que a chance maior dele fraturar é em osteoporose, então detectar uma osteopenia também é importante nessa faixa etária. E a gente fala de osteopenia em homens acima de 50 anos e rastreia todos os homens, idealmente, acima de 70 anos.
E uma coisa importante também é que se o homem tiver fator de risco, por exemplo, uma história de baixa testosterona, fez um tratamento para câncer de próstata, por exemplo, ou é um paciente que tem uma história de etilismo importante, ou uso de corticoide, são fatores de risco bem importantes para a gente rastrear esse homem antes dos 70 anos, não esperar ele ter 70 anos para rastrear. Então, homem também fratura, a gente não pode esquecer deles. Era isso. Adriana? Ô Marcos, deixa eu falar em relação ao tempo que você perguntou, me corrijam aí se eu estiver errada. Eu não vi nenhum artigo falando especificamente, mas lembrando que a remodelação óssea, ela ocorre de 6 em 6 meses. Então, quando a gente quer ganho de massa óssea, a gente avalia o paciente dentro desse ciclo de remodelação, porque muito antes disso não vai ter um ganho. Então, talvez a gente possa raciocinar por aí também. Dentro desses 6 meses, ele vai ganhar ou perder, mas isso, imagino eu, que também tem interferência de todo o estilo de vida dele, né? Não só do exercício físico em si. Mas eu acho que esse fator da remodelação, do tempo do ciclo da remodelação, é um fator primordial aí. Muito bom, Adri. Interessante. Acho que valia a pena até, gente, o próximo, não sei se o próximo grupo de residentes vai, é o que está aqui com a gente, né? É o que vai apresentar na última semana de abril, mas eu acho que valia a pena a gente continuar isso com a parte de tratamento de osteoporose, né? Eu acho que valeria bem a pena para vocês, a gente está seguindo isso, porque tem várias peculiaridades, tem droga nova, como o romosozumab, então eu acho que valia muito a pena, tanto isso, quanto a gente abordar melhor a parte de osteoporose pós-uso de corticoide. Né? Então, acho que aí tem 2 temas que seriam bem válidos para os próximos residentes. São vocês mesmos ou vai ter algum outro grupo? Que geralmente muda. De mês em mês muda. Acho que vai ser outro residente. Quase certeza, mas eu posso levar isso. Eu acho que valeria muito a pena, e é uma coisa prática que vocês vão ter que vão estar diante muitas vezes. Né? Com certeza. Sim, legal. Eu acho que vale muito a pena. Deixa eu só... Eu estou aqui na dúvida até, Luciana, em relação aos homens. Eu já vi, eu estou aqui olhando até as recomendações do Consenso Brasileiro. Então, se alguém quiser ler também, tem um Consenso Brasileiro de Osteoporose. Se eu não me engano, nesse consenso, a idade para os homens é até menor, viu, Lu? Eu tenho a impressão que é 60 ao invés de 70. Eu vou dar uma checada melhor e aí qualquer coisa eu coloco no grupo do Zap de vocês. Agora eu estou procurando aqui, não estou me lembrando, mas eu estou na dúvida disso. Você tem certeza? Eu acho que a gente tem várias sociedades, né? Várias sociedades. E aí eu sei que quando eu estava olhando para a prova de título, aí lá estava 70 anos, mas assim, isso acho que tem sociedade que fala que não é para rastrear, tem sociedade que fala que 70, tem sociedade que fala que é 60. Eu acho que é importante a gente lembrar que homem fratura. Exato, isso é importante. Tipo, e que não, eu acho assim, muito ruim esse negócio da Task Force falar que não é para rastrear homem. Porque eles fraturam e ainda mais a nossa sociedade de consumo de álcool, hipogonadismo, obesidade, uso de corticoide. Acho que é Isso sempre... a Fernanda falou, né, que eu achei muito importante, essa ressalva em relação à quantidade de sal que a população brasileira ingere. A gente esquece muito disso. Quanto mais sal você consome, mais cálcio você excreta. Né? Então,
acho que isso ia ser bem legal para a gente discutir. E a outra coisa é discutir também a função do PTH no osso. O PTH é um hormônio muito interessante, porque ele pode ser anabólico em um ponto, ele pode ser catabólico no outro. O hiperpar, em que você tem um PTH continuamente elevado, promove uma ação catabólica para o osso, mas você dá como é que se diz? Uma pitadinha, né, de PTH já faz com que esse hormônio tenha uma ação anabólica, e a gente usa isso como terapêutica, né? Então, isso é muito interessante. Então, se você puder levar essa ideia, Beatriz, para o próximo, né, que vai ser no final de abril, acho que valeria muito a pena. Mais uma vez, super parabéns, acho que você foi ótima. Muito obrigada, doutora. Muito feliz. Que bom.